A Câmara Municipal de São Luís constituiu comissão tripartite para estudos de viabilidade do passe livre estudantil. A gratuidade nos transportes públicos aos estudantes foi aprovada por 89,86% dos eleitores de São Luís em plebiscito realizado nas eleições de 2024. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o autor da proposta que viabilizou o plebiscito, o professor Franklin Douglas, da Frente pelo Passe Livre. Professor Franklin, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião mais uma vez. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia aos nossos amigos e amigas da Rádio Universidade que nos acompanharam aqui nessa entrevista ao Rádio Opinião. Maravilha, professor. A gente sempre faz a referência aqui, né, professor Franklin Douglas, que já fez parte do núcleo de jornalismo da Rádio Universidade, né? Fez história também, o Rádio Ciência, que hoje é foco da FAPEMA, inclusive, né? Temos um projeto aí, UFMA-FAPEMA, com o Media Training, a coisa se desenvolveu bastante, né, professor? E em praticamente 30 anos aí de programa Rádio Ciência. Um pequeno comentário só para a gente começar, rapidinho, por favor. Exatos 30 anos. Estava conversando com o Pedro, que tem um projeto de iniciação científica nessa área, a gente recuperando algumas memórias. Como o tempo passa, né, Adalberto? 30 anos de radiociência, o mais antigo programa de divulgação científica do Brasil hoje, a gente só perdia para o Amazonas, hoje a gente já não perde mais, de participação em seminários nacionais de radiociência em Minas Gerais, de prêmio FAPEMA de jornalismo científico, de cobertura de Fórum Social Mundial, de Fórum Pan-Amazônico, de SBPC nacional, regional. O Rádio Ciência, que deu tantos quadros para o jornalismo local, sem dúvida e será uma grande escola do jornalismo científico para o nosso estado, para a nossa cidade. Maravilha, maravilha. Professor que fez parte, que fundou, ajudou a fundar aí o programa Rádio Ciência, né? Hoje tem várias variações, inclusive quem quiser pode conferir aqui nas nossas redes sociais, nosso site, tem por lá muita informação científica no Rádio Ciência. Professor, mas o assunto hoje aqui é o passe livre estudantil. Parece que teve um avanço aí, né, com a Câmara aprovando aí essa atuação já de uma comissão tripartite, né, para a viabilidade do passe livre estudantil, que tem outros locais, né, não é a primeira vez que está acontecendo aqui em nosso país. Enfim, como está exatamente esse processo, né? Estamos aí lá na Câmara, já com essa Câmara, essa comissão tripartite, enfim, quais os encaminhamentos a partir de agora? Então, lembrando aos nossos amigos e amigas que nós estamos recentemente vindos de outubro de 2024 de um plebiscito inédito no país, a partir da permissão que a Constituição, uma vez emendada pelo Congresso Nacional, permitiu, que foi consultar, exercer a democracia direta, se a população concordava ou não com a gratuidade nos transportes coletivos para os estudantes de São Luís. Então, 90% da população disse sim, que concorda. Dos 6 candidatos a prefeitos, dos 8 candidatos a prefeitos, 6 candidatos marcaram sim, inclusive o atual prefeito Eduardo Braide declarou que votou sim no plebiscito do passe livre. Passado esse tempo todo, há necessidade agora de regulamentar, de fazer com que o passe livre chegue efetivamente na catraca, no bolso da família, no bolso do estudante, e de fato ele tem acesso ao transporte sem ter que pagar. Em que pé está esta atividade, esta ação do passe livre estudantil hoje? Está nas mãos do prefeito Eduardo Braide. Cabe a ele indicar para a Câmara de Vereadores um decreto, um projeto de lei, uma forma de regulamentar qual é a concepção que ele vai defender para o passe livre estudantil em São Luís. Plena, como nós defendemos, do estudante do ensino fundamental ou da pós-graduação, de segunda a segunda, independente de dias não letivos, porque os dias como sábado e domingo, ir ao teatro, ir à cultura, fazer esporte também faz parte da formação integral educacional do aluno e da aluna, ou se limitado, como algumas cidades têm, só de segunda a sexta, só ida e volta à escola. Isso necessita
que o prefeito Eduardo Braide tome uma decisão política, se sensibilize, deixe de colocar a cabeça para debaixo da terra e perceba que essa foi uma vontade soberana. É isso que o Ministério Público está cobrando o prefeito, está cobrando a Câmara de Vereadores, que, em resposta ao ofício que fizemos ao Ministério Público, constituiu a sua comissão tripartite, de autoria do vereador Malor Butão. O que é essa comissão tripartite, Adalberto? É uma comissão composta por prefeitura, que tem que indicar 3 representantes, secretários de governo, quem o prefeito Eduardo Braide achar melhor, 3 representantes da sociedade civil, que no caso a frente do Passe Livre já fez suas indicações, e 6 vereadores, que recentemente também a Câmara de Vereadores, respondendo ao Ministério Público sobre que medidas concretas os vereadores tinham tomado após o plebiscito, respondeu que estava constituindo a comissão tripartite. Então o desafio agora da comissão tripartite é exatamente dizer qual é a concepção, qual é a forma de Passe Livre que vai ter em São Luís, qual é a necessidade de recursos, de onde sai o recurso e indicar o prefeito para que ele assim o proceda no orçamento do município. Professor, dentro desses aspectos de viabilidade, né, a questão de manutenção desse recurso, ela é muito importante. Enfim, quais os números, né, que já temos aí em termos de manutenção, né, financeira desse projeto, né, dessa viabilidade desse passe livre? Depende, como estou fazendo questão de enfatizar, da concepção do passe livre. Se for uma concepção ampla, direito amplo, para que os estudantes possam se locomover gratuitamente no sistema de transporte, nós estamos falando, Adalberto, o ex-secretário Cláudio Ribeiro outro dia estava fazendo uma entrevista conosco em outro podcast, e ele nos colocava dados que a gente confirmou depois na SMTT. Você tem em torno de 300 mil, um pouco mais, de estudantes que são cadastrados pelas escolas, pelas faculdades no sistema da SMTT para poder tirar a carteira do estudante. Desses, menos de 200 mil efetivamente tiram a carteira do estudante. Muitos deles tiram mais para usar a meia entrada em shows, em cinema, etc. Não estamos falando, por exemplo, de estudantes de escolas particulares que não usam o transporte público, mas que têm a carteirinha para meia entrada em shows. O que resta é em torno de 100 mil que efetivamente tiram a carteira e vão utilizar o sistema da meia passagem. Desses, 80 mil é o que normalmente transita no sistema ao mês. Esses foram os dados do mês de janeiro deste ano, por exemplo. Ora, se você pensa um passe livre amplo e pensa nesse público, vamos arredondar para 100 mil pessoas que vão utilizar aí o sistema público de forma gratuita, pessoas não, estudantes do ensino fundamental, da pós-graduação, passando pelos universitários, etc., você está falando de um custo em torno de 120 milhões por ano. Se você diminui isso para apenas 5 dias por semana, apenas ir e voltar da escola, para o público também ainda grande desse, nós estamos falando de 80 milhões ao ano. A prefeitura errou nos cálculos. O secretário adjunto de planejamento, na audiência da LDO, estimou em 43 milhões. Bola fora, o que mostra que a prefeitura não sabe do que está falando. Precisa colocar os seus técnicos, que são capacitados, que são muito bons, a ponto de terem feito um aplicativo em menos de 24 horas, colocar o aplicativo para funcionar, fazer o Uber gratuito durante a greve dos rodoviários com R$60 de crédito em voucher para ir e voltar durante o período da greve. Então, se o corpo técnico tem capacidade de, em 2 dias, viabilizar uma gratuidade no sistema durante a greve, gastando 16 milhões de reais, é óbvio que tem capacidade de viabilizar o passe livre. A questão é do prefeito efetivamente colocar a sua equipe, orientar politicamente, ter a sensibilidade política, a disposição política de colocar o passe livre para funcionar. E aí a gente vai ver qual é o orçamento que o prefeito defende, qual é a concepção de passe livre que o prefeito defende e colocar os recursos na LDO como programa, na lei orçamentária como recurso em si, no plano plurianual como um programa para os próximos 4 anos de gestão. É isso que é nessa etapa que está aí que a comissão científica, a comissão tripartite poderá ajudar e a gente vê os recursos. Olha, no mínimo, que nós nem concordamos com a concepção do vereador Marquinhos, porque ele defende o passe livre sem universitários, muito restrito, mas ele já destinou 20 milhões de emenda. Ora, se você
encontramos com o prefeito Eduardo Braide, à frente do Passe Livre, na Conferência Municipal das Cidades, na abertura, por sinal, foi aprovado como prioridade, ganhamos o plebiscito, aprovamos na Conferência Municipal das Cidades a prioridade de implementação do Passe Livre, ou seja, a toda a arquitetura institucional orientada para o prefeito cumprir, só não cumpre se não quiser. E dissemos ao prefeito, por que não começar logo o Passe Livre? E a resposta dele, não temos dinheiro, temos que ver como é que os outros parceiros vão entrar. Mas não faz um gesto, chama a Câmara de Vereadores, chama a MOB do governo do Estado, chama o reitor da Universidade Federal do Maranhão, o reitor da Universidade Estadual do Maranhão e faz uma audiência para pensar como é que é essa implementação. Deputados federais têm direito à emenda no orçamento. Deputados estaduais têm direito à emenda no orçamento. É claro que há recurso, o que está faltando é disponibilidade política para botar o Passe Livre para funcionar. Professor, uma questão também que a gente pode até levantar, com certeza, nessa questão de custear isso tudo aí, com esse montante, é justamente que a questão de as empresas de ônibus serem uma das maiores pagadoras do ISS, né, que é o imposto municipal. Não poderia entrar também nessa jogada, digamos assim, para viabilizar, diminuir aí um valor, enfim, fazer um tipo de modulação para que chame, né, inclusive, as empresas para entrarem de uma maneira, digamos assim, mais ser mais atrativo, né? Já diminuir imposto já é alguma coisa. Enfim, usar isso também como uma ferramenta para isso funcionar. Paralelo ao Passe Livre, há uma discussão hoje no Brasil da tarifa zero, Adalberto, que é outro assunto, mas que é a gratuidade para todo mundo, não só para estudante. 54 cidades do Brasil já implementam a tarifa zero. 80%, 90% delas é inclusive de prefeitos da chamada direita, ou seja, não é um projeto de esquerda, é um projeto a favor da população que até setores conservadores do ponto de vista partidário já implementam nas suas cidades. Inclusive do Partido Liberal, do PL, de outros partidos que não PT, que não PSOL, que não PCdoB, que não PSB, por exemplo. Então, a tarifa zero, existe uma PEC, uma emenda à Constituição, que viabiliza o Sistema Único de Mobilidade, que, tal como o SUS, Sistema Único de Saúde, teria recursos do orçamento federal para garantir que ela fosse implementada, que ela seja implementada em todos os 5.567 municípios do país. Então já há uma discussão nesse sentido, e olha só, quem mais puxa esse debate hoje nem é só a frente da tarifa zero, são os próprios empresários, porque com a uberização, com a ampliação do acesso a consumir, comprar carros, com as motos, com as várias formas de transporte público, Uber não, BRT, metrô, VLT, que está se distribuindo, se complexificando na sociedade brasileira, são os empresários de ônibus que, na verdade, têm seus lucros cada vez mais diminuídos. E hoje apelam para um fundo público. Então, eles que eram contra, hoje são os principais atores. Não cabe falar de diminuir o ISS, porque esse imposto ele já foi praticamente reduzido a zero em função de não deixar as passagens aumentar durante os períodos de greve. Mas, com certeza, a gente tem como saber como que esse fundo público que é administrado, a última alocação foi em torno de 63 milhões de reais que o prefeito colocou no fundo de transportes. A gente tem que saber primeiro qual é essa planilha, que custos são esses que os empresários dizem que tem prejuízo, que a prefeitura diz que bota dinheiro e não para, e que o Ministério Público, através da Promotoria do Consumidor, inclusive, está investigando, que não cessa de entrar e os ônibus continuam velhos, as paradas continuam ruins, o acesso aos terminais continua péssimo, a qualidade dos terminais continua péssima e o transporte não avança. Esse tipo de ação, de possibilidades de fazer o transporte, o debate do transporte, é algo que o debate do Passe Livre traz junto. E, claro, os benefícios serão gigantescos, né? Olhando por esse aspecto, professor. Só para a gente finalizar, uma ressalva sobre isso, por favor. Com certeza. Para finalizar, eu lembro do Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Uma frase assim: pão ou pães é questão de opiniões. Então, no caso específico do Passe Livre Estudantil, não é questão de opiniões, porque ela é uma política pública efetiva. Como a gente diz,
lá no programa de políticas públicas, do qual sou um dos pesquisadores do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais. Uma política pública ela é efetiva quando ela vai para além do que se propôs. O passe livre estudantil, a garantia de gratuidade para os estudantes no transporte, ele impacta, por exemplo, na baixa da evasão escolar. Os estudantes ficam menos fora da escola por falta de condições de não ter o transporte para ser pago. O passe livre estudantil é efetivo como política pública porque ele impacta, por exemplo, na saúde, quando o estudante passa a ter a passagem para voltar à tarde para fazer o esporte. Então, não existe divergência científica de avaliação de políticas públicas sobre o impacto positivo do passe livre como política pública. É isso que eu espero que os vereadores, liderados pelo seu presidente da comissão, o vereador Marlon Butão, mas também pelo Raimundo Penha, pela Thay Evangelista, pelo Otávio Sueiro, pelos 3 outros companheiros, vereadores componentes da comissão, coloquem em debate com a sociedade, audiências públicas na UFMA, na UEMA, nos bairros, em painéis com os técnicos de Fortaleza, de Brasília, de São Paulo, de Santa Catarina, para mostrar como é viável a gente ter o passe livre estudantil. Nós já ganhamos no plebiscito. O plebiscito ele é vinculante, ele não é indicativo, ou seja, o prefeito tem que cumprir. E é isso que a gente vai atrás, mobilizando a academia, mobilizando os intelectuais, pesquisadores, os estudantes, mas também a população e a opinião pública geral, para que a gente seja mais uma das capitais em que o estudante tenha gratuidade no transporte público, Adalberto. Maravilha. Vamos acompanhar esse processo, professor. Muito obrigado aqui pela presença. Acabei de conversar com o professor Franklin Douglas, ele é autor da proposta de plebiscito sobre o passe livre estudantil, que aconteceu nas eleições de 2024, e falou sobre a Câmara Tripartite, que foi estabelecida, né, e também, de uma maneira geral, sobre a viabilidade do passe livre estudantil. Professor, muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos e todas. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira, a gente volta amanhã com mais informações. Quer ver, rever, é só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br e, enfim, pesquisar, né? É sempre bom. Mayra Nogueira, amanhã a gente volta com mais informações. Você assume agora a sessão das 8, muita música boa a partir de agora na Universidade FM. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106